como nós temos feito desde a nossa posse, do nosso espaço aqui nesse parlamento, um espaço de fiscalização, de acompanhamento das ações de políticas do Estado, hoje eu quero aqui falar da grande sorte da loteria mineira para os amigos do rei. É escandaloso, é imoral e é uma afronta a todos nós e a todo o povo mineiro. Um contrato realizado para exploração de apostas da loteria mineira, realizado entre a loteria mineira e o consórcio Intralote, por uma bagatela de 460 milhões de reais, isso mesmo, doutor Jean, 460 milhões de reais por 6 anos, que já está em seu 5º aditivo, e que era improrrogável, não é mais. Foram liberados mais 3 anos. O governo do Estado prorrogou um contrato que não havia sido licitado há mais de 5 anos, por mais 3 anos, promovendo aí uma grande bagatela da sorte. Assim, foi prorrogado, sem licitação, um contrato de R$500 bilhão, cheio de irregularidades, e o governo Zema fazendo cara de paisagem. Desde 2010, quando ocorreu o primeiro contrato, já causava estranheza algumas conduções no processo, divergências diversas, e há tempos a imprensa mineira vem denunciando essa grande parceria do governo do Estado com a Intralote. E nós, provocados pela sociedade, que joga, que aposta, ou pelo cidadão comum, não podemos deixar de trazer aqui essa denúncia. Ano passado, foi prorrogado, sem licitação, sem discussão política, sem discussão com os participantes da rede de jogos, ou com a sociedade mineira, o 5º aditivo de um contrato da loteria mineira com a Intralote. Logo em seguida, o que é de mais impressionante, uma empresa que tinha um capital declarado de mais de 220 milhões de reais, foi adquirida, foi vendida por apenas 4 milhões de reais, menos de 2% do valor pago pelo valor do capital da empresa. Uma compra bem desconecta, ou de muita sorte mesmo. Além disso, chamou a atenção também um fato muito interessante, que o novo proprietário, ao criar a Intralote, ele declarou ter um capital social de, no máximo, R$100 à época da criação da Intralote. Ou seja, uma empresa com capital de, no máximo, 4 milhões de reais, assumiu uma licitação no Estado de 460 milhões de reais há 6 anos atrás, e isso ter sido prorrogado por mais 5 anos, e agora o governo, que fala que é um governo eficiente, promover uma prorrogação por mais 3 anos, sem promover a licitação, sem promover a ampla concorrência e o debate com a sociedade mineira naquilo que tem que ser feito. Muita coisa tem que ser explicada. E aí, junto a alguns colegas, junto aos nobres parlamentares dessa casa, nós apresentamos uma representação junto ao Tribunal de Contas do Estado contra essa licitação, realizada para a exploração de jogos online da loteria mineira, que teve, por uma grande coincidência, o consórcio Intralote vencedor e prorrogado o processo por mais 3 anos. Nos processos, deputado Leleco, diversas aberrações foram encontradas. A ampliação ilegal e inconstitucional do contrato, aumentaram o objeto do contrato, simplesmente aumentaram. O dever da licitação foi completamente violado. Como se não bastasse, ainda foram incluídas novas modalidades de jogos nesse contrato. E, gentilmente, o governo de Minas Gerais terá uma perda de arrecadação com a outorga dos jogos aos amigos. Será, no mínimo, 50 milhões de reais que deixarão de entrar nos caixas do governo do Estado para promover a seguridade social, o esporte, o lazer, como é proposto a finalidade da loteria mineira. E tem também esse prejuízo com a seguridade social de um Estado que fala que tem que fazer o regime de regularidade fiscal para poder tornar viável as aposentadorias dos servidores, a condição de crescimento do Estado, mas nega a receita com essa fraude,
com esse indício de irregularidade na loteria mineira. Eu não estou falando aqui de pouca coisa. O mercado dos jogos e apostas virtuais no Brasil, ele é o que mais cresce no mundo inteiro. Só para vocês terem ideia, a previsão de faturamento com jogos eletrônicos no Brasil, com apostas eletrônicas no Brasil, para o ano de 2023, passa da casa dos 13 bilhões de reais. E só para termos uma noção de valores, além dos valores que o concedente pode receber com a outorga, ainda terá as receitas vindas em decorrência da arrecadação da tributação, só para vocês terem noção. Por fim, o Ministério da Fazenda, que é o órgão que deverá e deve reger as regras sobre jogos eletrônicos no Brasil, espera receber entre 6 a 20 bilhões por ano com apostas esportivas. Bilhões. Então, nós vemos aqui que o orçamento do Estado foi fechado esse ano, deputado Leleco, com um déficit de 3 bilhões e meio de reais. E, atualmente, as empresas que exploram apostas esportivas no Brasil movimentam valores astronômicos. Então, eu creio que a arrecadação que deixaremos de ter no Estado de Minas Gerais poderia ajudar muito, ajudar a diminuir o déficit orçamentário, ajudar a combater as desigualdades sociais, na promoção de política pública, enfim, e principalmente no combate à fome e à pobreza. Mas o que nós vemos aqui é os amigos do rei beneficiado mais uma vez. Temos de colocar aqui também que até hoje a competência para legislar sobre jogos e loterias sempre foi da União. E a União que regulamenta as apostas. Então, o Estado não pode legislar naquilo que não é da sua competência. E quando vem a Loteria Mineira e lança jogos eletrônicos, e mais ainda, jogos não regulamentados e não concessionários, o próprio Estado está fraudando ele mesmo. É de muita estranheza uma empresa no exterior que está disposta a pagar a tributação para a exploração de jogos no Brasil, e nós temos aqui amigos do rei terem seus contratos aditivados meramente porque não tivemos condições de fiscalizar à época, porque aqui nós não estávamos, deputado Leleco. E desde quando nós estamos aqui, junto com o nosso bloco Democracia e Luta, nós temos trazido a toda a população mineira a realidade do Estado de Minas Gerais. Um Estado que faz um contrato da sorte da Loteria Mineira. São muitas irregularidades no contrato. Apareceu um aditivo que simplesmente estende o objeto licitado. Foi incluída no objeto uma modalidade de jogo que supera o montante de todo o contrato licitado. Uma licitação de 460 milhões já é um absurdo, quase meio bilhão de reais. E aí o Estado vai lá, coloca uma modalidade de jogos, também não compatível, com um valor superior ao valor da licitação inicial, doutor Jean. Então, nós fizemos um pedido ao Tribunal de Contas para que suspendesse esse processo e para que tomasse providências para que o Estado não dê seguimento naquilo que é danoso ao Estado. E que nós possamos debater aqui na Assembleia o real papel da Loteria Mineira. E que possamos, mais ainda, tudo aquilo que for de interesse coletivo da população mineira, que seja contratado de forma lícita, com licitação, com pregão eletrônico, com divulgação, com debate sobre as ofertas. A tramitação do processo nem precisou passar pela Advocacia Geral do Estado para ter sua prorrogação deferida. Diante de tudo que coloquei aqui, nós estamos lutando pela sustação imediata dessa portaria. Então, o nosso pedido, governador, é que antes de que nós necessitemos levar esse processo para o Ministério Público, que o governo do Estado tome as providências e suspenda imediatamente essa irregularidade. É uma falta de moralidade. Então, que isso seja suspenso, para que nós não precisamos ingressar com a ação na Justiça pedindo tamanha morosidade. Por fim, eu venho aqui, deputado Leleco, solicitar dos novos deputados o apoio para que, juntos ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas, nós possamos agir de tal forma a não permitir que essas irregularidades continuem na Loteria Mineira. E que, se é de interesse do povo que haja jogos e apostas eletrônicas, que elas sejam feitas da forma lícita, da forma regulada, e que, mais ainda, que haja tributação para poder apoiar o esporte, apoiar a juventude, apoiar a seguridade social
e, principalmente, o combate à desigualdade e o enfrentamento da fome e da pobreza. Então, esses são os nossos pedidos. Solicitamos também que a Loteria Mineira seja intimada a informar qual a garantia contratual prestada pela Intralote e que todos os interessados fiquem cientes desse caso. Nós queremos que o nosso Estado, que fala que é um Estado eficiente, prove praticando os nossos pedidos, prove cumprindo as determinações apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado e também, conforme tem sido anunciado pela imprensa mineira nos últimos dias e que nós trazemos aqui nessa tribuna. Tenho dito, presidenta. Por fim, quero aqui, ao mesmo tempo, tenho dito sobre a Loteria Mineira, que nós não podemos deixar esse caminho aqui. Por fim, eu não poderia deixar aqui, presidente Cristiano, presidente do nosso grande Partido dos Trabalhadores, deixar de trazer também, a nossa moção pelos 100 dias do governo do presidente Lula. 100 dias de governo que muito nos orgulha de vermos que aquele governo que nós sonhamos e elegemos junto com a classe trabalhadora está construindo um governo que será para todos e para todas. Em 100 dias do governo do presidente Lula, nós podemos ver a volta do programa Bolsa Família, que está trazendo mais dignidade, mais emprego, mais renda para a população brasileira, a volta do programa Mais Médico, que visa colocar o atendimento de saúde à população que mais precisa nos grotões de todo o país, em especial do nosso Estado. Em breve, teremos o anúncio do programa Luz para Todos, que vai voltar a dar garantia de moradia na zona rural e nas comunidades tradicionais à população que hoje não consegue ter energia, porque o governo do Estado não garante a condição através da CEMIG, como forma de querer sucatear essa empresa mineira cada vez mais. É uma alegria imensa poder saber, nosso líder, doutor Jean, que os 100 dias de governo do presidente Lula, muito nos honram, porque em apenas 100 dias já foram feitas muito mais ações do que nos últimos 6 anos de desgovernos que o povo brasileiro sofreu com aquilo que nós passamos aí. Então, eu venho aqui trazer a nossa alegria ao povo brasileiro e ao povo mineiro, com a esperança de que é apenas o começo e que em breve, com o programa de aquisição de alimentos, com o programa Luz para Todos, com a retomada do programa de cisternas, de barraginhas, do Água para Todos e com mais ações para gerar emprego e renda, nós poderemos ver um Brasil melhor e um Estado de Minas Gerais melhor para se viver. Muito obrigado e boa tarde.